Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre os efeitos do atual cenário mundial na economia brasileira e também sobre outros assuntos que estão em alta quando o tema é a economia no país. Para falar sobre isso, nós convidamos o professor de economia Écio Costa, da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Écio, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Fernando, para participar e, claro, falando de economia hoje em dia tem muito assunto, né? Tanto o que acontece lá fora, como repercute aqui no nosso país, como o que acontece aqui também no nosso país, na nossa região. Então, é um prazer estar participando e espero poder trazer algumas informações e explicações de como o que acontece lá fora impacta aqui dentro e também como a política econômica aqui dentro do nosso país traz também impactos sobre os mercados, emprego, renda e assim por diante. Muito bem, vamos começar falando dessa guerra entre Estados Unidos e Irã, né? A guerra começou, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos dizia que ia ser uma guerra muito rápida, né? Começou no dia 28 de fevereiro, um sábado, e já está completando 2 meses, né? Acaba de completar 2 meses. A gente tem o principal efeito dessa guerra para a economia aqui no Brasil, qual seria? Veja, primeiro que uma guerra rápida geralmente é difícil Nunca é rápida, acontecer, né? A não ser que seja uma intervenção muito rápida, como a que aconteceu na Venezuela, por exemplo, né, que foi bem sucedida, né? Que não foi uma guerra, né? Não foi uma guerra realmente, foi uma operação, né, para tirar um ditador do poder e poder trazer uma esperança, né, de redemocratização do país. Que até agora a gente também não viu, ainda não viu os avanços disso. Significativos nesse sentido. Mas essa com o Irã já é um país com uma potência econômica muito maior, né, onde você tem realmente décadas já de discussões, de dificuldades nessa questão nuclear, né, onde os Estados Unidos têm um receio muito grande, né, de que o Irã venha a produzir uma bomba atômica e que utilize essa bomba atômica contra os Estados Unidos ou contra o Ocidente. A própria OTAN tem essa preocupação também. E aí a ideia seria realmente de fazer essa intervenção rápida para reduzir esse ritmo, né, de o Irã estar se preparando para conseguir produzir essa bomba atômica. Isso após várias negociações que falharam no passado, né? Houve diversas tentativas de implantação de programas que viessem a ter essa redução na produção de uma bomba atômica. A principal preocupação era essa, né, da questão nuclear, né, a questão da bomba atômica produzida pelo Irã. Mas hoje a guerra se fala muito mais no mercado de petróleo, o mercado mundial de petróleo, do que propriamente da questão nuclear. Exatamente. E continua sendo a grande preocupação. Porém, o Irã é um grande player mundial na produção de petróleo. E além do Irã, em todo o entorno ali daquela região do Oriente Médio, você tem grandes produtores mundiais, né? Rússia não está tão próximo, é um grande produtor, os Estados Unidos é um grande produtor, o Brasil passa a figurar também como um grande produtor, a Venezuela já foi, mas o Oriente Médio realmente concentra toda essa produção. E ela atende diversos mercados, principalmente o mercado asiático, mas também o mercado do lado ocidental. Então, quando você mexe em um determinado ponto, né, e traz toda essa geopolítica bélica, né, à tona, né, isso termina trazendo uma repercussão em outros produtos. E o produto principal daquela região é justamente o petróleo. Então, que mexe com toda a economia, né? Porque mundial. O petróleo não é só o petróleo, são várias coisas que acabam... São derivadas do petróleo, que dependem do petróleo. Dependem do petróleo, né? Então, respondendo à sua pergunta inicial, inclusive, isso termina trazendo um impacto aqui no Brasil. Porque uma ameaça de uma guerra ou de uma invasão já faz o preço do petróleo disparar. Porque se sabe das consequências futuras, como é que a gente está vivenciando, né? Do Estreito lá de Hormuz, onde a passagem dos petroleiros está bastante comprometida, se não impedida em determinados momentos. Aí isso faz com que o preço do petróleo dispare, esse preço do petróleo termina impactando o mercado mundial e impacta também o mercado brasileiro.
apesar da Petrobras, né, ser uma grande produtora aqui dentro do país, ela vem represando os preços até certo ponto, mas até quando isso vai acontecer? Diante desse cenário que a gente tem hoje aí, o Brasil pode tirar proveito dele de alguma forma? De que forma seria essa? Então, esses desdobramentos vêm, por exemplo, antes de chegar nessa situação que a gente pode tirar um proveito. É que, por exemplo, todo o material que você compra, todo produto que você compra aqui no Brasil, ele é, acho que 90% ou mais, distribuído de forma rodoviária, né? Ou seja, você depende do diesel para transportar produtos aqui dentro do país. E esse diesel, ele teve o seu preço elevado. Então, consequentemente, isso termina repercutindo no preço dos produtos, gerando uma inflação, né, oriunda diretamente do reajuste da gasolina e do diesel, mas também indiretamente no preço desses produtos. Outro ponto, os fertilizantes que nós importamos para o agro, eles dispararam de preço, né, porque o Brasil, por ser um grande player mundial na produção de alimentos, ele não tem fertilizantes o suficiente para atender essa demanda. Inclusive, essa é uma oportunidade interessante para você poder explorar mais isso aqui dentro do país também. Mas hoje, no curtíssimo prazo, nós temos que importar de outros países. E aí, indo para o ponto que você falou das oportunidades, né? O que acontece hoje, não só de hoje, mas fica muito evidente hoje, a gente vê que o mundo está muito dependente de uma região específica, que é o Oriente Médio, para ter o seu fornecimento de petróleo, que mesmo com a eletrificação de muitos veículos e de vários processos, o petróleo ainda é um insumo muito importante para a economia mundial. E aquela região ali do Oriente Médio, ela sempre está em conflito, né? Sempre tem alguma problemática acontecendo com os Estados Unidos, Israel, entre eles, né? Com a Ásia também. Então, isso faz com que os investidores internacionais, com que os decisores de políticas de investimentos no mundo comecem a olhar para outros países e outras regiões. E aí, ao mesmo tempo, aqui no Brasil e na América Latina, você vê uma Venezuela, que a gente acabou de conversar, sendo reorganizada, né, para que passe a produzir novamente petróleo. Era um grande player internacional e foi sucateado por conta do que aconteceu aí com essa ditadura lá chavista e de Maduro. Há um processo de retomada de investimentos por lá. A Guiana também, né, com o petróleo lá na margem equatorial. O Brasil vem se fortalecendo cada vez mais como um grande player internacional. A Argentina também surgindo nesse cenário. Então, a América do Sul passa a ter outros olhares no mercado internacional. Isso pode ajudar muito o Brasil, que já é um grande player, né, no agro, se tornar ainda mais forte como um grande player no mercado da indústria extrativa mineral do petróleo, né, explorando, produzindo para o mercado doméstico e também exportando para outros países. E o mesmo vai se repetindo com outros países aqui da América Latina. Então, isso é algo que o mercado mundial vem discutindo bastante, né? A Rússia com a Ucrânia estão também num conflito que já dura vários anos. A Rússia é um grande produtor, mas vem sofrendo sanções econômicas. E, novamente, a América Latina não tem guerra com ninguém, né? Tem seus problemas internos. Pode tirar benefício disso, né? Mas pode tirar benefício disso. A guerra já está completando 2 meses, como eu falei, né? Nesse período, o barril do petróleo subiu e já desceu. Assim que subiu, a gasolina ficou mais cara aqui, né? Mas quando baixou lá, não baixou aqui. Por que isso acontece? As pessoas não entendem. Pois é, realmente, quando subiu, você termina não tendo muita margem, termina subindo por conta dessa importação. E aí, quando baixa, a gente está no Brasil também, né? É muito difícil você conseguir redução de preços num país onde você tem um processo inflacionário, que a gente vai até conversar um pouco sobre isso, contínuo. O que muitos distribuidores e revendas daqui
alegam é que a margem deles está muito apertada e que, por conta disso, não houve essa redução de volta. Tem outro detalhe importante, né? O ICMS da gasolina, houve uma coincidência com essa elevação do preço do barril de petróleo, que o ICMS dos combustíveis subiu de volta também. Então, isso também dificultou uma maior redução desse preço do combustível na bomba, né? E essa redução, né, essa retomada do preço do ICMS veio de uma determinação nacional, né, que esse era o prazo para que isso acontecesse. Então, coincidiu também como mais um motivo para que não houvesse essa redução. Queria falar agora um pouquinho do Mercosul, né? O Mercosul foi criado em 91 e desde 1999 que se fala do acordo Mercosul-União Europeia. 99 para 26, são 27 anos discutindo esse acordo. E dizem que agora ele vai entrar em vigor. Será que ele entra mesmo? Pois é muito importante. Eu ensino, inclusive, Economia Internacional na UFPE, mais ou menos nesse prazo aí que você mencionou. Eu sou professor lá desde 2002 e sempre dando essa disciplina de Economia Internacional. E já discuti muito sobre o acordo Mercosul-União Europeia, né? Seria um programa da gente só para discutir sobre isso. Assim, do último governo Bolsonaro para cá, houve um avanço significativo, né? Onde realmente o governo anterior conseguiu destravar várias amarras e sentar à mesa com a União Europeia para que isso acontecesse. Felizmente, o governo Lula não jogou isso para o lado. Pelo contrário, também deu continuidade, né, o que permitiu novos avanços e é um marco bastante relevante para a economia brasileira, principalmente. O Mercosul hoje é Brasil, Argentina e os outros parceiros, né, onde esses dois terminam ditando as principais regras, né, e essa regra de aproximação com a União Europeia vai ser beneficiária para todos. Disse que a única resistência ainda hoje a esse acordo é por parte da França. Mesmo a França sendo contrária, esse acordo avança, na sua opinião? Sim, hoje há uma pressão muito forte da própria União Europeia para que isso vá para frente, né? A França realmente é o único país que é contrário, por conta dos agricultores franceses que se veem ameaçados com a forte concorrência que o agro brasileiro realmente oferece, né? Nós somos líderes mundiais na produção dos principais alimentos que você imaginar, de grãos, né? De produtos de carne, derivados de leite. Então, vai haver uma invasão significativa do agro brasileiro na União Europeia, que, de certa forma, já existe, certo? Hoje, por exemplo, nós produzimos uva lá no Vale de São Francisco, mandamos por avião para o Reino Unido, né? Olha só como a coisa funciona, né? E vejo que a Inglaterra nem está na União Europeia, mas também redistribui isso dentro da União Europeia. E aí os agricultores franceses eles não são tão eficientes quanto os brasileiros e vivem muito de subsídio, né? E essa concorrência, mesmo com subsídio, termina sendo muito forte. Já a Alemanha, Itália, Espanha... Eu ia entrar aí agora, nessa recente viagem que fez a Europa, né? O presidente foi à Espanha, Portugal e Alemanha, né? Isso. E com Espanha e Alemanha se falou muito também do acordo, né, do Brasil com o Mercosul. Será que dessa vez o acordo vai andar, vai ser finalmente posto em prática? Pois é, todos esses países eles têm total interesse para que isso aconteça. A Alemanha, por exemplo, é um grande fabricante, né, da indústria mundial, vem perdendo posicionamento, os seus ganhos de produtividade meio que estacionaram, enquanto que os da China subiram exponencialmente, dos Estados Unidos também subiu, os ganhos de produtividade subiram bem mais. E aí tem um acordo de um comércio preferencial com o Mercosul e acessar o mercado brasileiro, principalmente. É um mercado grande para eles, né? Nós temos, dentre os 5, 6 maiores mercados de consumo do mundo. Não somos a 5ª ou 6ª economia, estamos lá para a 10ª ou menos que isso, mas em termos de consumo, sim.
Tá? Então, para a União Europeia ter acesso a um mercado como esse, é muito relevante. E aí, essas barreiras comerciais, elas vão cair. Você vai ter impostos de importação reduzidos gradualmente ao longo dos anos, em ambos os lados, e aí os produtos industrializados da União Europeia vão chegar aqui mais baratos. Então, até a gente estava conversando antes e eu estava até brincando, dizendo, olha, você vai ter agora BMW, Volvo, Porsche, muito mais baratos, né, depois de alguns anos, dentro do mercado brasileiro, com preços que vão concorrer com os preços internacionais. Né? Hoje, o problema do Brasil é que nós temos uma economia muito protecionista, né, muito fechada, fruto de uma política lá da década de 1960 de industrialização nacional, de substituição de importações, que a ideia era desenvolver uma indústria nacional, só que ela tinha que ter um prazo e se estende até hoje. Então, a gente termina pagando por produtos muito mais caros do que no resto do mundo. Então, a ideia é que com esse acordo você passa a ter isso e os consumidores vão terminar ganhando muito com isso aqui no Brasil, consumindo produtos de qualidade, né, oriundos de um mercado já desenvolvido, de alta qualidade, com preços mais acessíveis. Mais acessível, mais competitivo, né? Vamos terminar essa parte aqui do Mercosul. Daqui a pouco a gente volta falando também da economia brasileira, especificamente da economia brasileira. Você que está acompanhando a gente, não saia daí. A gente volta já já. O Ponto de Vista está de volta. Hoje recebemos aqui o professor de Economia da UFPE, Écio Costa. Vamos continuar conversando, falando das tarifas comerciais, né, dos Estados Unidos com o mundo, né, e que afetaram bem fortemente o Brasil. Né? Começou dizendo que era 30%, depois passou para 50%, e essas tarifas foram usadas de uma forma muito política, né, pelo presidente Donald Trump, prejudicando todo mundo e assustando os exportadores brasileiros. Né? O senhor acha que o Brasil tirou alguma lição desse episódio das tarifas econômicas dos Estados Unidos? Sim, na realidade, essa medida que o Trump tomou, ela é uma medida de uma política específica lá dos Estados Unidos. Né? Os presidentes têm essa liberdade para negociar tanto reduções como elevações de tarifas. Tá? É um pouco diferente de como funciona aqui no Brasil, mas isso, você tem um histórico de várias décadas, na realidade, de um caminho contrário, de redução de tarifas, o que ajudou os Estados Unidos a se tornar uma grande potência mundial. Então, esse caminho oposto, ele foi com o intuito de melhorar a indústria americana, só que eu, como professor de economia internacional, por exemplo, eu defendo um caminho contrário, de maior abertura. Eu acabei de dar um exemplo, né, de que o Brasil tentou fazer isso e não deu tão certo aqui. A gente continua ainda sendo uma economia em desenvolvimento, não uma economia já desenvolvida. E aqui, como que isso serviu de lição para o Brasil? É mais um capítulo, né, de como o Brasil deve se portar no comércio internacional, sempre procurando parceiros comerciais. Novos mercados, né, professor? Diferentes, novos mercados, para que você não se concentre somente em um único país, em um único bloco econômico. Então, aconteceu um acordo Mercosul-União Europeia na mesma época, a própria União Europeia viu isso e achou interessante também aproximar com o Mercosul justamente para não depender tanto dos Estados Unidos, já que eles também sofreram tarifas. Mas o que preocupa também muito hoje é que os Estados Unidos já foi nosso principal parceiro comercial. Lá em 2010, mais ou menos, era nosso principal parceiro. De lá para cá, a China tomou o lugar dos Estados Unidos e hoje é o principal parceiro. E hoje 1/3 das exportações brasileiras vão para a China. Isso também preocupa bastante. Por isso que esse acordo Mercosul-União Europeia vem também com um objetivo de não concentrar tudo na China, não concentrar tudo nos Estados Unidos, ter uma terceira via, ter outras vias, né, para que você possa comercializar seus produtos. Agora, inerente a esse processo vem também uma necessidade de maior abertura comercial. O Brasil não pode ser um país tão fechado aos negócios internacionais, ele precisa se abrir mais.
é um processo recíproco. Quando você quer ter acesso a um mercado para o seu produto, você precisa abrir mão de barreiras para determinado mercado que aquele outro país possa também acessar o seu mercado. E aí ambos saem ganhando com essa relação comercial. E aí onde fica mais esse aprendizado. O Brasil precisa ir nessa direção. Uma crítica que tem se feito muito ao governo atual do Brasil é a dívida pública, que só faz aumentar, né? No final do ano passado, ela chegou a comprometer 79%, ou seja, quase 80% do PIB. É muito, né, professor? Pois é, esse é um problema que a gente vive hoje aqui no nosso país. Se você olha do governo Dilma para cá, né, principalmente do início do governo Dilma II, isso estava na casa dos 50 e poucos por cento. Aumentou e aí, bastante, rapidamente, né? Foi subindo. Agora, no atual governo, o atual governo começou com uma relação dívida-PIB de 72% e estamos chegando a quase 80% até o final desse ano, né, do seu quarto ano do governo Lula III, né? E o que é que acontece? Normalmente os países se endividam para poder crescer e deixar de ser uma nação subdesenvolvida ou em desenvolvimento e se tornar uma nação desenvolvida. As nações desenvolvidas fizeram isso, eles têm altos patamares de relação dívida-PIB. Beleza, é o que muita gente até fala. Só que é uma dívida estável, ela não fica subindo, ela sobe pouquinho. A gente teve aqui, em 4 anos, mais de 10%, ou seja, mais de 7 pontos percentuais do aumento da dívida em relação ao PIB. E nosso crescimento econômico foi esse patamar todo? Não foi, né? A gente teve um período de crescimento 3%, agora vai ser menos de 2%, teve de 2% alguma coisa, e a gente continua ainda correndo atrás para tentar se tornar uma nação desenvolvida. Então, essa é a problemática que a gente vive. Uma expansão fiscal muito forte, que gera um endividamento muito alto e que gera inflação e não tem gerado o crescimento econômico que a gente tanto precisa. Então, esse é um contexto bastante preocupante que vai respingar no ano que vem. Independente de quem ganhar a eleição, vai ter que resolver esse problema no ano que vem. Eu queria falar exatamente da inflação. As projeções do mercado financeiro já apontam para uma inflação no final desse ano de 4,86%, né? 4,86%. Isso está bem acima da meta, né? Que a meta é de 3%, podendo chegar no máximo a 4,50%, 4,5%. E aí está quase 4,90%, né? Essa taxa tão alta assim, tem como o Banco Central baixar os juros? Porque as pessoas falam muito que tem que baixar os juros tem que baixar e com a inflação aumentando fica mais difícil, né? Pois a analogia é o seguinte, a gente está, Fernando, dentro de um carro, acelerando e freando o carro ao mesmo tempo. Esse é o problema. Você tem um Banco Central dentro da sua atividade fim, que é controlar a inflação para que uma inflação controlada não comprometa a renda, principalmente dos mais pobres, né? Porque a inflação alta, o poder de aquisição dos mais pobres despenca, né? Uma inflação controlada, eles conseguem manter um nível, né, de compras, né, de manutenção da sua vida mais razoável. Esse é o papel do Banco Central. Então, como é que ele controla? Ele eleva os juros, que vai deixar o crédito mais caro para os consumidores e o crédito mais caro também para quem produz, num momento até que a inflação volte a um patamar aceitável. Depois ele baixa de volta a taxa de juros. Só que, do outro lado, o governo precisa também fazer sua parte, que é controlar o fiscal. Ou seja, o governo é como se fosse a nossa casa, né? Você tem, nos últimos 4 anos, uma família, um governo que está gastando muito mais do que recebe constantemente. E aí, todo ano, gastou mais do que recebeu, foi lá, aumentou sua dívida com o cartão de crédito, com o cheque especial, com o empréstimo que fez. E era o que a gente estava falando, a relação dívida-PIB vai aumentando. Só que esse excesso de estímulo, ele vai aumentando o peso na economia e na inflação, o que vai na contramão do que o Banco Central está fazendo. Então, enquanto não houver uma responsabilidade fiscal com essa redução, você não consegue controlar a inflação, não consegue reduzir os juros.
A gente já está quase acabando a entrevista, mas eu não queria encerrar sem ouvir o senhor sobre a economia de Pernambuco, né? A nossa economia está crescendo, tem margem para crescimento? Sim, a gente passa por um momento interessante, né? O governo atual de Pernambuco, né, ele tem hoje um alinhamento com o governo federal, né, o que antes a gente passou muitos anos onde Pernambuco, desde quando Eduardo Campos resolveu ser candidato à presidência, dali em diante a gente terminou virando oposição, né? Depois com Dilma, com o próprio Bolsonaro, e agora você tem um maior alinhamento que termina trazendo a ajuda de vários investimentos, né, lá do governo federal. Você tem programas sociais como o Bolsa Família, que terminam ajudando a economia do Nordeste e de Pernambuco. É importante a gente ver que quase metade da população de Pernambuco recebe programa social, né, e isso termina movimentando muito a economia. Quais os setores da economia de Pernambuco que estão melhores? É isso que eu ia dizer. Além disso, o governo fez uma estruturação do seu fiscal aqui, permitindo a captação de investimentos em infraestrutura, em rodovias que a gente tem visto, também em portos. Você tem também a concessão da Compesa. Tem um horizonte de investimentos relevante, né, que está se configurando aqui para a economia pernambucana. A refinaria Abreu e Lima está fazendo o seu segundo trem, né, vai iniciar, fez uma expansão recente. Então, são vários investimentos em determinadas áreas que estão ajudando para que a economia tenha um crescimento acima da média nacional. E é o que tem acontecido nesses últimos anos, realmente, né, ajudando a economia pernambucana com esses investimentos a crescer mais do que a média nacional. Transnordestina também, ela precisa ser retomada efetivamente, né? E aí a ideia é que venha realmente do interior para Suape, né, onde boa parte do escoamento realmente começa por lá, e é mais fácil você retomar nesse trecho, porque o trecho próximo de Suape é mais caro. O arco metropolitano também é fundamental para destravar, né, a logística daqui da nossa região. A gente vive um caos, né, urbano, né, da nossa região metropolitana. Sim. E esse arco metropolitano vai ajudar muito, inclusive interiorizando mais esse desenvolvimento econômico. Então, tem muitas iniciativas que estão acontecendo ao mesmo tempo que devem ajudar a economia pernambucana a crescer acima da média nacional. Muito bem, professor Écio Costa, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Fernando, e estou à disposição, caso queira me chamar novamente para a gente conversar sobre assuntos tão relevantes da economia. Muito obrigado. Obrigado a você também que acompanhou até aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta na semana que vem.